e Isaías capítulo 64. Apenas o versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor, acompanha comigo, Isaías capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, ao qual nós lemos a Tua palavra, que Teu Espírito Santo fale através da Tua palavra as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós já cantamos algumas vezes aqui na igreja uma música que tem sido cantada, famosa por cantores evangélicos, que o tema da música é Ninguém Explica Deus. Ninguém explica Deus. Se cantam essas músicas. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, a gente pode muito bem reconhecer que há um Deus em que nós podemos explicar. Podemos falar desse Deus para as pessoas. Podemos sentir esse Deus no nosso coração. Eu poderia muito bem aqui, através da palavra hoje, falar de algum personagem da Bíblia. Eu poderia falar aqui de algum rei, de algum profeta, juiz, de algum apóstolo. Eu poderia falar de Apocalipse, livro que vai falar do final dos tempos, ou falar do Gênesis, do início. Mas o Senhor colocou no meu coração esses últimos dias para falar sobre Ele mesmo, falar sobre Deus para as pessoas. Falar de Deus é falar do amor dele por nós. Existe até uma igreja com o nome Deus é Amor, né? Deus é amor. Mas Deus não é só amor, Deus também é justiça. Deus também é justiça. Se não fosse assim, não teria aquele versículo que diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz. E quando Isaías escreveu esse versículo, no capítulo 64, ele vai falar realmente aquilo que nós estamos vivendo nos nossos dias atuais, aquilo que nós estamos vivendo nos nossos dias, a falta de amor, a falta do perdão, guerras, tragédias, a falta de temor a Deus, o cumprimento das Escrituras Sagradas dos nossos dias atuais. E eu falo para os irmãos, há pouco tempo nos resta nessa terra. Pouco tempo nos resta nessa terra. Jesus está próximo de mim. Perto está o Senhor para buscar a sua igreja. Mas falar de Deus é entender que Ele é, Ele era e é, e Ele há de vir, ou seja, Ele é o Senhor dos Senhores. Podemos, não através da teologia, da filosofia, da história, da ciência, da arqueologia, talvez nós não podemos falar exatamente como é esse Deus, ou às vezes falar como é Deus. Ninguém viu a Deus. Tem um versículo na Bíblia que fala que ninguém pode ver a face. Se vê a face, até os anjos, eles são aniquilados, são destruídos. Mas
não é ver a Deus fisicamente, com os nossos olhos físicos, mas sentir a presença dele na nossa vida. Não é ver o Senhor com os olhos humanos, mas nós precisamos enxergar o espiritual para que possamos conhecer a Deus. Só conhece a Deus aquele que vive os propósitos de Deus. Só conhece a Deus aquele que vive com Ele. No final dos tempos, muitos vão chegar até o Senhor Jesus e vão falar: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio. Senhor, em teu nome nós falamos línguas. Em teu nome nós convertemos pessoas, nós falamos do teu amor, nós pregamos a tua palavra, nós louvamos. E Jesus mesmo dirá: apartai-vos de mim, porque eu nunca os conheci. Tem um versículo que fala sobre isso. E quando o Senhor tocou no meu coração para falar dele, o Senhor, Ele fala para nós: olha, antes da antiguidade já se ouviu Ele, já se falava dele. Não se ouviu outro Deus a não ser o nosso Deus. Certa vez, lendo a palavra de Deus, falando sobre o governador do Egito, antigo escravo, José do Egito. E José, depois de interpretar os sonhos de Faraó o colocou acima de todo o Egito e de toda a terra como governador. Somente Faraó era no trono maior que José. E sabe qual foi um dos ensinamentos que José do Egito nos deu e nos dá até hoje? A obediência e a paciência. A paciência. Ele soube esperar em Deus, esperou no Senhor, e o Senhor abençoou a vida dele, a família dele, a terra que ele estava, todos em volta dele. Ou seja, aqueles que estão com Deus, todos à sua volta serão abençoados. Aqueles que ouvem a palavra do Senhor, as guarda, aqueles que realmente estão buscando cada dia mais estar na vontade de Deus, estar perto do Senhor, como diz o canto, perto, quero estar, Senhor. Todos à sua volta serão abençoados. Em primeiro lugar, eu quero falar com os irmãos sobre um Deus incomparável. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se viu um Deus além de ti. Isaías declara que não existe outro Deus como o Senhor. Deuses da nação, deuses históricos, deuses, não há um Deus como o nosso Deus. Deus criador, Deus soberano, Deus poderoso, Deus forte, valente, Deus que prevalece. Você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, talvez tenha irmãos aqui que já leram a Bíblia toda, você não vai ver uma derrota de Deus. Não tem uma batalha que Deus entre e que Ele não vence. O Deus de Israel, o Deus vivo, o eu sou, grande, forte, terrível, muitas vezes mal interpretado. Deus está acima de todos.
Ele não compete com ninguém. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14 diz: onde Deus se revela a Moisés com a frase: eu sou o que sou. Ele não se compete com ninguém. Ele é o campeão. Ele não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42, versículo 8 diz que Deus é exclusivo em sua divindade e não compartilha a sua glória, a sua honra com ninguém. E ele não perde as batalhas. Em Salmo 24, versículo 8 diz: o Senhor é forte e poderoso, invencível nas batalhas. Invencível. Como que a gente pode cantar um cântico que diz: ninguém explica a Deus? Se a Bíblia, se nós lermos vários textos, vai nos dar menção desse Deus, vai falar sobre esse Deus. E a Bíblia fala: e conhecereis a verdade. A verdade você quer falar. Conhecer significa você realmente viver junto. Conhecer a Deus é estar junto com Ele, é estar junto com o Senhor no dia a dia, no cotidiano, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, você está com Deus. Deus está contigo. Isso é conhecer a Deus, é viver a essência de Deus, é viver a presença de Deus. Segundo lugar, um Deus que trabalha para você, para nós. Um Deus que trabalha para nós. Ele é um Deus que trabalha para aqueles que esperam nele. O texto não diz que Deus observa, nem apenas consola, mas diz que Ele trabalha. Deus trabalha para você nos bastidores, mas trabalha também no altar dele. O que significa isso? Deus trabalha para você no silêncio. Enquanto você dorme, Deus trabalha por você. Deus não dorme. Deus não descansa. Deus, Ele não está consolando, advertendo, mas Deus está trabalhando. A Bíblia fala que Ele não para. O Senhor não para. Deus, Ele é aquele que, mesmo que nós, os filhos de Deus, predestinados a estar com Ele, Deus, diz a palavra, mesmo que você esteja desanimado, mesmo que você esteja triste, às vezes desamparado, às vezes preocupado, ansioso, angustiado, depressivo, mesmo assim, Deus está na tua vida. Deus está olhando por você. Esse trabalhar de Deus aqui inclui pelejar por você, ir na frente por você. E às vezes eu fico pensando, meus queridos irmãos, o pastor está aqui na igreja, na semana de oração sempre está nas orações, mas a irmã Fátima, outros irmãos, sempre postam lá foto orando, e eu fico pensando às vezes, o que você tem orado a Deus? O que você tem pedido a Deus? Qual é a sua oração? Quando nós oramos a Deus, será que temos sido objetivos com o Senhor? Pai, eu quero isso. Pai, faça isso na minha vida. Senhor, estou aqui pedindo ao Senhor. A Bíblia fala que tudo que pedimos ao nome do
Senhor será atendido. Tudo. Não tem uma vírgula antes, é tudo, diz a palavra. E por que muitas vezes as orações não são atendidas? Por que existem orações que se perdem? A gente acaba esquecendo. A gente ora tanto por uma situação, ora tanto por aquilo, que às vezes a gente esquece e a gente já não ora mais. Devemos orar pelo perdão dos pecados, orar pelo fortalecimento espiritual, orar para que Deus aumente a nossa fé. O pastor falou aqui sobre o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, quando ele foi colocado um espinho na carne dele. Deus colocou o espinho para dizer: a minha graça te basta, porque é aperfeiçoado na fraqueza. E muitas pessoas estão fracas. Se nós pararmos para pensar hoje, meus queridos, há mais pessoas fora do que dentro da casa do Senhor. É preocupante. É preocupante. Nós estamos falando aqui de um Deus que é forte na batalha. Estamos falando de um Deus que triunfa, um Deus vitorioso, um Deus forte, tremendo, invencível. E por que muitos desistem no caminho? Por que muitos estão fracos na fé? Muitos estão fracos na fé. Pessoas que acabam não vindo até o culto de domingo. Pessoas que pensam 2, 3 vezes antes de vir à igreja, porque as coisas lá fora são mais aplausíveis aos olhos humanos. O shopping, a praia, as redes sociais, a Netflix, a televisão, o jogo de futebol. As coisas do mundo são mais aplausíveis. Por isso, Isaías falou nesse versículo, dizendo que o Senhor peleja por aqueles que nele esperam, aqueles que estão na presença dele, aqueles que têm paciência, aqueles que deixam as coisas de lado e vêm para a casa do Senhor, aqueles que realmente estão ligados no Senhor. Certa vez eu estava ministrando, semana passada eu preguei na igreja presbiteriana lá em Viana, e eu falando para os irmãos lá, na igreja antiga como essa, a igreja também assim, um número razoável, eu falei para eles assim: há 30 anos atrás, como era essa igreja? Eles começaram lá, um olhar para o outro, e fizeram assim, ó, a igreja era cheia. 30 anos atrás era cheia. Aí o presbítero me disse assim depois: olha, há 30 anos atrás, quem chegasse no horário do culto, 7 horas, 7h30, né? Antigamente o culto era tudo 7h30. Quem chegava às 7h30 ficava em pé. Não tinha mais lugar. Eu peguei essa fase. Tinha que chegar cedo, 10 minutos, 15 minutos antes do culto, senão ia ficar em pé. E quando Deus me incomodou nessa semana, eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia. Porque a presença do Senhor era tão bonita, tão linda, tão grande, e ela traz cura, ela traz alívio, ela faz a gente dormir bem,
ela faz a gente repousar, que a Bíblia fala sobre isso. Aquele que está no Senhor repousa, ele se alegra, ele vive. E por que as pessoas estão distantes de Deus? Quero dizer para você, meu querido, minha querida, quando Deus vai à frente, o inimigo, ele não resiste. Quando Deus marcha, o impossível recua. Quando Deus peleja, a vitória é certa, é garantida. Mas nós precisamos voltar a pensar nesse Deus da guerra, da batalha, esse Deus bravo, esse Deus forte. Antigamente, na minha época de jovem, de juventude, de adolescente, nós cantávamos aqueles louvores, né? Nós somos quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. E pelo Senhor marchando, a gente fazia marcha na igreja, a gente ia. E o diabo temeu, e o inferno temeu, ó Satanás, tu perdeste, e até hoje tu perde. Jesus já venceu lá na cruz. A gente cantava a vitória pertence ao povo de Deus. A gente cantava sobre isso, vivia sobre isso. A igreja era rica, era viva, mas não rica financeiramente. Não estou falando de prosperidade, estou falando de avivamento da presença de Deus. E não é só a igreja aqui em Maria, não, meus irmãos, isso é geral. Tem igrejas aí que estão abarrotadas porque coisas diferentes, luzes, fundo preto, som de primeiríssima qualidade. Tem igrejas abarrotadas, mas estão vazias espiritualmente. Nós precisamos orar. Terceiro lugar, um Deus que vai à frente nas lutas. Ele vai à frente nas lutas. Isaías ecoa a mesma verdade revelada em toda a Escritura. No Mar Vermelho, Deus foi à frente. No deserto, Deus guiou com fogo e nuvem. Nas batalhas de Israel, Deus lutava pelo povo. Deus vai à frente de tudo. Como diz o cântico de Cassiane, Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando os espinhos, ordena o anjo para ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo. Erga sua mão, comece a louvar. E é isso aí. É esse Deus aí que nós precisamos na quinta-feira aqui, na terça-feira na casa de irmãos, na escola dominical, no culto à noite. É esse Deus de vitória. Quero a minha vitória. Não estou exigindo de Deus, não estou fazendo nada que aqui a palavra dele não fale para mim. Peça a Deus. Como é que é aquele cântico que nós cantávamos há 30 anos atrás? Peça a Deus e não duvides, peça a Deus e tenha fé, pois em nome de Jesus o que pedires receberá. Cantava isso. Precisamos disso. Voltar a viver a batalha para vencer. Quarto lugar e último, a condição espera nele, de esperar nele. Esperar não é cruzar os braços. Esperar é confiar que tudo parece contrário, mas vai dar certo. Permanecer fiel em meio à pressão. Continuar adorando em meio à guerra. Por que pressão? Olha o que está acontecendo no mundo, meus irmãos. Rumores de guerras. Olha o que está acontecendo. Mas nós precisamos batalhar. Eu falo a igreja de Cristo, não só a igreja presbiteriana, a batista, a quadrangular, a assembleia.
e outras. Nós precisamos guerrear, estar preparados para a guerra, orando. Eu quero concluir dizendo para você uma frase profética para a sua vida. Há batalhas que não vai vencer com força humana, as lutas que não se resolvem com estratégia, mas com fé e com obediência. Não é força humana, mas é fé. O Deus de Isaías 64 ainda vive. O mesmo Deus do passado, Ele vive. Ele ainda batalha por nós, Ele ainda peleja por nós, Ele ainda vai à frente da sua vida, da sua batalha. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Tivemos um ano abençoado, 2025, por que não dizer assim? Enfrentando, suportando, amando, se irando, mas colocando Deus aqui na frente. E eu peço a Deus que abençoe os irmãos no ano de 2026. Que esse ano seja um ano diferente, meus irmãos. Seja um ano diferente. Eu quero ministrar, quero profetizar na sua vida. Que seja diferente no nosso ano. Que você consiga realizar os seus sonhos. Por que não? Que você consiga conquistar, como diz o cântico, conquistar o impossível pela fé.